Em meio ao caos urbano, onde a pressa esconde a precariedade, uma ameaça invisível se multiplica. Enquanto o olhar se volta para o trânsito, a violência, a rotina dura da sobrevivência, um pequeno inimigo age em silêncio. Ele não carrega armas, não levanta a voz, mas se alimenta do nosso descuido. Ele pesa menos de 1 grama, mede apenas alguns milímetros e vive por cerca de 1 mês, mas nesse curto período de tempo pode transformar ruas em corredores de hospitais e famílias inteiras em estatísticas. Conheça agora o Aedes aegypti, o mosquito que já parou cidades e que segue ameaçando vidas todos os dias. Todos agora, para enriquecer ainda mais o nosso vídeo, nosso debate sobre o Aedes aegypti, o que ele é, como ele age, quais são as suas causas e doenças, e se são ou não doenças negligenciadas, fiquem com 2 vídeos, 2 entrevistas que eu fiz com 2 professoras para poder enriquecer ainda mais o nosso mini documentário. Olá, boa tarde. Me chamo Juliette Santana, sou geógrafa de formação, faço parte do grupo de pesquisa, vinculado ao Instituto de Saúde Coletiva, e desde 2017 também atuo em projetos de pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz aqui em Bahia, trabalhando nessa interface da geografia da saúde. E aí eu fui convidada, pelos colegas para falar um pouquinho sobre essa relação, do Aedes aegypti, as questões ambientais e como isso pode impactar, socialmente a vida das pessoas, também pensando em esfera não só a nível individual, mas como também ações governamentais podem ajudar, na redução da proliferação do mosquito. Então é a gente entender que isso é uma política e requer uma política e uma demanda não só a partir da perspectiva da educação ambiental, que é também importante e que é fundamental para que a gente tente frear a disseminação do mosquito. Mas a gente sabe que existem outras ações que também são importantes, como a questão da gestão dos resíduos sólidos, se a gente tem, a presença de terrenos baldios que precisam de uma limpeza, que precisam de retirada de inservíveis. Então, tudo isso também pode contribuir, principalmente nos períodos de chuva, pode contribuir para a proliferação desse mosquito. Então, porque qualquer recipiente que esteja ele ali, disposto nas áreas que não tenha o devido manejo e coleta, pode estar contribuindo para isso. Então, a outra questão também é que muitas vezes você tem situações onde as pessoas acabam fazendo, guardando a água em recipientes em virtude de não ter uma frequência de disponibilidade de água para consumo, para as atividades de higiene pessoal. Então, a forma como se armazena essa água, em virtude dessa deficiência de disponibilidade, acaba também propiciando focos. Então, existe uma questão social, existe uma questão de política pública, da necessidade, de você ver. Então, muitas vezes a pessoa faz aquele armazenamento por uma necessidade, porque a água só cai na casa dela uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Então, é preciso se pensar também, não apenas em políticas de educação ambiental, de que fazer as pessoas entenderem da importância de não acumular os vasinhos de planta com água, colocar terra, de desvirar as garrafinhas, e coisas nesse sentido, mas pensar também em outras políticas que estão em outra esfera que não dependem exclusivamente da população, como, por exemplo, a coleta de lixo regular, o cuidado, a desobstrução de determinados canais. Então, inclusive, tem artigos importantes, como do professor Guilherme Ribeiro, que ele vai falar sobre também a contribuição dos bueiros, que ficam ali, a água parada ali em função de como aquele bueiro está localizado. Então, tem uma série de questões que envolve essa questão uma série de elementos que envolve essa questão do Aedes aegypti, que não se dá única e exclusivamente pela via do indivíduo em si, da pessoa simplesmente passar por um processo de educação ambiental. Então, acho que é importante a gente pensar, em ações que sejam integradas, que o Estado, inclusive, promova ações nessas áreas. Eu faço parte de um grupo de pesquisa, inclusive,
vinculado à instituição coletiva, que faz ações, por exemplo, de mobilização, de coleta desses inservíveis na área, que muitas vezes o carro do lixo, por exemplo, em razão do local de moradia das pessoas, ele não tem uma coleta regular, ou às vezes você tem aquelas caixas estacionárias que ficam muitos dias e que, né, só depois é feita a coleta. Então, assim, é preciso se pensar em uma infraestrutura integrada, em ações integradas que promova saneamento básico, que promova... E aí, saneamento básico em seus 4 componentes. É a oferta de serviços de abastecimento de água, a drenagem, né, a parte de drenagem, a coleta de resíduos sólidos, o esgotamento sanitário. E aí sim também incluir a educação ambiental, que vai fazer parte desse processo de orientar a população a jogar o lixo no local adequado, a colocar o lixo na hora que o carro for recolher, ou na hora que for fazer a coleta, né, dessas caixas estacionárias que estão ali. Enfim, também entrar com serviços de verificação mesmo desses terrenos baldios, né? Que às vezes você tem a vegetação crescendo, principalmente nos períodos de chuva, você tem a vegetação, ela cresce de forma muito mais rápida. Então, tudo isso são ações que, em parceria com a população, a gente pode reduzir a proliferação do mosquito. Então, a gente tem muitos estudos que falam sobre isso, e é importante a gente estar atento a esses detalhes, a essas questões que são importantes, que não cabem exclusivamente à população, ou que muitas vezes a população acaba estando submetida, né, e, enfim, realizando algumas atividades muito em função da condição social a qual ela está submetida. Eu sou professora Sorineide, sou professora de epidemiologia de instituição coletiva, já desenvolvi algumas pesquisas nessa área de dengue, zika e chikungunya, e daí estou à disposição para responder o que você desejar. Vou começar falando, né, sobre essa questão polêmica, é uma doença negligenciada ou não, a dengue especificamente, mas também acompanha a zika e chikungunya. Sim, a gente costuma dizer que é uma doença negligenciada, pelo menos foi durante muito tempo. A dengue, ela é uma doença que até 1995, quando a gente teve a primeira grande epidemia de dengue, pouco se falava dessa doença. Então, a primeira grande epidemia que a gente teve no Brasil foi em 95. E de lá para cá, alguns investimentos e algumas prioridades de agenda foram consideradas, né, para fazer hoje para tratar essa doença. No entanto, ela ainda é tida como uma doença negligenciada porque não é sempre o foco das prioridades governamentais, né, em termos de investir em inovações tecnológicas, né, inovações em termos de prevenção. A gente costuma ainda usar o mesmo método de prevenção da dengue, que é o fumacê, né, para controlar a Aedes aegypti. Claro que é uma forma que acaba se esbarrando na técnica que é possível de controlar. A gente não tem ainda métodos mais específicos, mas o que também depende do investimento em pesquisas, para que a gente possa descobrir outras possibilidades de controle, né, do Aedes aegypti, que vai além do fumacê. A gente já entende que ele não controla tanto quanto deveria, por isso a gente convive com isso desde lá de 1995 até hoje, né, oscilando entre períodos com menos casos e mais casos. Então, a gente costuma dizer que a dengue é uma doença cíclica, porque a cada 7 anos a gente tende a ter grandes epidemias, né, de dengue. É o ciclo normal, quando a população de suscetíveis se esgota, e depois de 7 anos a gente volta a ter uma nova população de humanos suscetíveis, né? Uma vez que as crianças se desenvolvem, crescem, começam a ter mais contato com os mosquitos, e a gente tem um novo ciclo da doença. Então, a gente observou isso há 1 ano, 2 anos atrás, né, que a gente começou a falar muito de novo sobre dengue. E em paralelo à dengue existe também a zika e chikungunya, que chegaram, né, perto também, causando grandes problemas, principalmente a zika, com o desenvolvimento da microcefalia, que foi uma grande epidemia que nós vivemos, né, que nós temos crianças até hoje que convivem com o problema da microcefalia, e os investimentos ainda são mínimos também para tratamento, acolhimento dessas crianças e para garantia de desenvolvimento cognitivo adequado, né, e um amparo às mães dessas crianças. Então, por conta de tudo isso, a gente considera ainda assim que são doenças negligenciadas e que precisam ainda de um melhor aporte, tanto financeiro, como das pesquisas, como da atenção, né, por parte dos governantes para esse grupo de doenças, que são poderosas. Muito bem. Só uma pergunta. A senhora acredita que essas doenças se localizam no lugar de pobres? Porque durante a crise movimentada
a gente fez uma análise de algum bairro de Salvador. E eu amo o Zubu, então eu pego o dragão e analisando. A gente dá pra ver nitidamente quando vai passando ali na Baixada Fiscal, no Lobato. Eu estava até comentando que no Lobato você vê uma série de ferro velho, uma série de racharias e tudo isso. Aqueles coletores imensos de lixo que fica dias e dias. Então, você acha que isso agrava aqueles lugares de mais incidência dos casos? Com certeza agrava. A gente tem alguns pesquisadores que dizem que não é nenhuma forma equivocada, mas que dizem assim, a dengue é uma doença democrática, ou as arboviroses são doenças democráticas, porque elas afetam todas as pessoas da população indistintamente. Isso não é totalmente verdade, porque claro que ela comete todo mundo em alguma medida, mas os maiores focos, né, de disseminação do Aedes estão mesmo nas áreas menos privilegiadas da cidade. E o tipo de reservatório que existe é diferente, né? A gente diz que nos grandes condomínios a gente tem as piscinas mal cuidadas, mal tratadas, mas é um nível infinitamente menor do que tudo isso que ele trouxe, né, como realidade que a gente vive no nosso cotidiano. Então as grandes epidemias, ou mesmo as pequenas epidemias, epidemias de menores portes, elas tendem a surgir sempre a partir dessas áreas, são áreas mais desprivilegiadas, com relação ao saneamento básico, com relação à existência de água, a coleta adequada de lixo. Então isso, óbvio, que promove a incidência de doença em muito maior proporção do que nas áreas mais privilegiadas. Então aí eu não gosto de dizer que a dengue especificamente, né, que a gente mais se refere, mas também as dengues de folha são doenças democráticas. Eu acho que não existe essa democracia por parte dos mosquitos. Eu acho também que a gente tem que cuidar bastante desse entendimento e daí passa muito pelas campanhas que a gente tem visto, né, de prevenção da dengue, onde a responsabilidade tem sido sempre do morador, né, do local. Então a culpa é de quem deixa o vasilhame destampado, a culpa é de quem acumula água em casa. No entanto, eu acho que é um equívoco a gente estar culpabilizando pessoas, quando na verdade se as pessoas tivessem uma condição adequada de saneamento, se elas tivessem água encanada, elas não precisariam acumular água em reservatórios e muito menos deixá-los destampados. E se elas deixam muito também passa pela própria informação que elas não têm, a capacidade de entendimento adequado das questões, e outras populações têm o privilégio de ter. Então a gente precisa também cuidar para esse olhar, né, de sair com as medidas preventivas não passam por culpabilizar a população. Claro que as campanhas de investigação são importantes, mas a gente tem que fazer isso na terra. Muito obrigada.